Bene, allora continuiamo il capitolo 2 che parla del "Il mio regno non è di questo mondo". Se l'uomo Però... ha anche un semplice dubbio sulla vita futura, accade che concentra tutti i suoi pensieri sulla vita terrena e che, incerto dell'avvenire, dia tutto al presente. Non intravedendo beni più preziosi di quelli terreni, è come il bambino che non vede niente al di là dei suoi giocattoli e per procurarseli niente gli è di ostacolo, e la minima perdita di essi è un dispiacere. La minima disillusione, una speranza delusa, un'aspirazione frustrata, un'ingiustizia di cui sia vittima, l'orgoglio o la vanità ferita sono altrettanti tormenti, fanno della sua vita una continua angoscia, procurandosi così volontariamente una vera tortura ad ogni istante. Tenendo come punto di vista la vita terrena, al centro della quale egli si colloca, tutto intorno a lui assume proporzioni enormi. Il male che lo colpisca, come il bene che tocchi agli altri, tutto assume ai suoi occhi una grandissima importanza. Proprio come a chi sta in una città, tutto sembra grande, gli uomini ai vertici della gerarchia sociale, così come i monumenti. Ma a chi sale su una montagna, uomini e cose sembreranno molto piccoli. Così succede a chi considera la vita terrena dal punto di vista della vita futura. L'umanità, come le stelle del firmamento, si perde nell'immensità. Si accorge allora che grandi e piccoli sono confusi come le formiche su una zolla di terra, che i proletari e i potenti hanno la stessa statura, e compiange le effimere creature che si danno tanta pena per conquistare una postazione che li innalza così poco e che devono conservare per così poco tempo. È così che l'importanza assegnata ai beni terreni è sempre inversamente proporzionale alla fede nella vita futura. Bene. Io avevo capito, vediamo se ho capito un pezzettino qua sopra quando parla il bambino. Ho capito che ciascuno, nonostante, nonostante che questi mondi non sono per niente privilegiati, perché Dio, si parla che, su questo pezzo di Vangelo parla che Dio è imparziale con tutti, con i suoi figli, da tutti gli stessi diritti e le stesse opportunità, giusto? Per volersene per nessuno vanersene, se vanersene che si rifà appartenere, si rifà appartenere tutti dallo stesso punto di vista, non dà di più ad uno e piuttosto che a altri. Allora, se noi non intravediamo i beni più preziosi di quelli terreni, siamo come i bambini che hanno paura di perdere il suo giocattolo, che lui cita qua. Questa paura dell'illusione, della vanità, praticamente dell'angoscia, per questo motivo procurando sempre così volontariamente una vera tortura, in ogni istante. Io ho pensato di fare questo piccolo riassunto perché è il modo che l'ho capito. Sì, perché se uno non crede che dopo questa vita c'è un'altra vita, è più importante, si concentra tutto in questa vita. Cerca di portare via tutto il più possibile di soddisfazioni, di potere, di ricchezze, di gioia da questa vita, perché dice una volta morto non c'è più niente, certo. Perciò per cosa devo conservarmi? Cosa devo fare? Più chiaro e più semplice, che lui ha dato l'esempio del bambino, perché il bambino si attacca a suoi giocattoli proprio, mi ha fatto molto pensare su quel fatto lì, perché noi ci attacchiamo talmente tanto ai beni terreni che non sappiamo, perché fa qua sotto proprio dice, la importanza che assegna ai beni terreni è sempre inversamente proporzionale alla fede nella vita futura, per cui se te non hai una fede, non hai qualcosa di che aggrappare sempre solo a queste sei cose fuori. Esatto. Grandi, bravi ragazzi, grazie Eda, veramente con molto piacere ho ascoltato tutto quanto.
Bene, allora noi concentrati nella nostra lettura, dopo aver fatto questa asepsia fluidica delle nostre case, del nostro ambiente, ci concentriamo, rivolgiamo il nostro pensiero al nostro Dio misericordioso, chiedendo a Lui la permissione per l'inizio di questa lezione, ringraziando di questa opportunità di essere tutti quanti qui insieme per questo studio. Ringraziamo Maria Santissima per questa forza, questa opportunità che dai a noi di fare degli strumenti di questo progetto meraviglioso. Chiediamo a Dio l'avvicinamento del nostro mentore, di tutte le equipe dei medici degli ospedali spirituali d'Italia, del centro, e dei nostri angeli custodi, di modo che noi possiamo concentrare, assorbire, imparare anche oggi con ringraziare anche l'opportunità di avere la dottora Cristina con noi e anche il suo medium, signor Vandi. E con i cuori pienamente grati noi preghiamo insieme il nostro Padre nostro. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che la pace di Dio sia con tutti noi, nelle nostre case, nei nostri cuori, nei nostri pensieri. In nome di Maria Santissima diamo per iniziato il nostro studio sperando, dottora Cristina. Boa noite, Leia, Emily. Rita, Boa noite. ti ricordi che parlavi del giovedì sera? Sì, grande. Io dopo intanto... Ha ricevuto le mie domande? Sì, dopo le domande le faccio alla domanda della dottora Cristina e dopo ti dico la risposta. Boa noite, Norma. Buona noite a tutti. Oi, boa noite a todos. Giulia, come fai se ti svegli alle 11 di sera? È dura per lei. Ha gli occhi che lo so perché lei dorme alle 8:30, 9. Ai, Dio, mamma. Io mi fai come me, mi sono preso un bel caffè forte con pimenta. Ma Giulia, lei dorme presto da sempre. No, se bevo caffè io di sera conto le pecore fino alla mattina. Davvero? No, io il caffè sì, mi tengo un po' sveglia perché sono abituata a prendere anche al lavoro, no? Per cui per tenermi un po' sveglia. Allora, ma lavoro perché stai sveglia di notte. Ma dopo cosa faccio? Devo la camomilla dopo per andare a letto. Allora ragazze, io la domanda che faccio alla dottora Cristina dopo, adesso non voglio, voi intanto pensate, non c'è bisogno che dia una risposta. La domanda che farò a lei è un'autorizzazione perché vedo che non c'è tanta gente, settimana scorsa eravamo un po' di più, però il giovedì ci siamo sempre in pochissime persone e allora se per caso il motivo è perché alle 8 è troppo presto, chiederò a lei permesso, visto che in estate in Europa all'8 c'è il sole ancora troppo alto, se facendo alle 21 per le persone qua in Italia la lezione di giovedì va un po' meglio. E così chiederò a lei la permissione di questo cambio, ovviamente se la maggior parte delle persone presenti oggi è d'accordo. Va bene? A me va meglio le 9. Ok, è un punto per le 9. Io non faccio la notte, non lavoro fino alle 9, per me va benissimo. Allora, Mario e Norma. Anche la Rita, bene, noi siamo in 3. La maggioranza di questa sera decidiamo. Io também, per me va bene. E também. Segnati anche la Giuliana, vero? Giuliana, conto la testa anche lei. 1, 2, 3, 4, 5. E se la dottora Cristina dice ok,
E faremo allora alle 9 di sera, penso che per lei e la Emily anche uguale come orario. Sim, sim, perfeito. Ok. Eu sou sempre, deixo para vocês que trabalho fora a decisão. Eu acompanho vocês, tranquilo. Ela escutou, será? Ela escutou assim. Boa noite, Cília. É difícil tirar isso aí, né? Cília, senti? Boa noite. Não, não mi ascolta. Organizzatori, Mi A1. Chi sarebbe Mi A1? Ma? Ah, è. É o Michael? Non lo so. Fosse ele. Dottora Cristina, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muita alegria tê-la, senhora, também hoje. E muita gratidão, né, gente? Claro. Buonasera. Buonasera. Graças a Deus. Está todo mundo bem? Todo mundo bem. Em linha de máxima. Em linha de máxima, sim. Sim. Eu tô... E nós estamos fazendo a visita de vocês noturna, junto com o mentor espiritual de vocês, cuidando do que é para cuidar, porque quem vai cuidar do outro, nós temos que tomar todos os cuidados também com vocês. E não estamos deixando ninguém desamparado, certo? Então, estamos fazendo aquilo que Deus nos permite para a evolução espiritual e crescimento de todos vocês. Então, peço fé e paciência que tudo vai se resolver. As dificuldades são provas temporárias para a gente usar a inteligência e saber lidar com dificuldades. Tá bom? Bom. Muito obrigada. Grazie. Muito, muito obrigada. Hoje nós temos o tema da nossa aula, é glândula do timo nas crianças prematuras. Temos a permissão, doutora Cristina, para começar? Vediamo dopo. Até depois, Mário. Ciao a tutti. Tchau, Mário. Tchau, linda. Juízo. Quem é que está com o Galaxy A40, por favor? Eu. Boa noite. Não. Boa noite. Eu tinha visto o teu rostinho, Norma, antes. Não, mas... Sim, mas eu falei antes boa noite quando eu entrei. Não, sim, não, assim, boa noite, não sei se... Eu não... Agora eu tô te vendo. Antes não estava. Sim, tá me vendo? Tô. Agora sim. Estou lhe vendo. Sim. É por isso que eu falei boa noite, não sei se porque tu tava, depois tu sumiu. Ok. Então, as perguntas sobre o tema de prematuro, eu passo a palavra para quem tem perguntas do início do nosso estudo. Por favor. Eu tenho do início, não sei se alguém tem ainda do início. Eu tenho depois do início. Pode falar, Ieda, eu tenho um pouquinho depois aqui. Do útero verso periférico? Não, pode falar isso aí, o meu é o outro aqui. Então, doutora Cristina, eu queria saber, fazer a pergunta, posso? Pode. Sobre o útero, diciamo, reverso periférico, né? Então, assim, a gente lê aqui na apostila, né, que a mulher não vai mais conseguir engravidar, né, com o processo de esterilização, que o processo de esterilização acontecer a força, porque da força da atração do espermatozoide em direção do óvulo, não, depende da rotatividade do plexo, da força da atração. Então, eu pergunto, não, no caso que, nesse caso, se um aborto foi interrompido pela pressão dos pais, me explico melhor. Se, por exemplo, tem uma família que tem uma filha que ficou grávida, e não, pela pressão dos pais, essa menina é de menor e é sob a tutela dos genitores. Essa garota, ela vem, no caso que ela venha pressionada
pelos genitores para fazer o aborto, né? E ela pode, no futuro, por exemplo, não haver mais filho, essa decisão pelo aparelho reprodutivo dela, pode sofrer um processo de esterilização no futuro, se eventualmente, depois que teve esse aborto forçado pela família? Olha, uma coisa, digo a vocês. A complexidade do aborto está na evolução de quem ia nascer. Quando se tem evolução, se tem compreensão da pressão que aquela jovem sofreu, se tem noção da falta de experiência, mas isso, o espírito tem evolução. O grande problema é que a maioria não tem evolução. Então, eles não compreendem. E é preciso que a gente explique, as psicólogas espirituais expliquem, mas quem, na realidade, perdeu a vida sem saber se defender e sem ter evolução espiritual, claro que vai lhe perseguir. Vai perseguir os pais e todos aqueles que colaborou com o aborto, quem passou a medicação. Então, a complexidade aí, ela é muito grave, porque eu cuidei de um caso onde um determinado farmacêutico, ele vendia remédio para que as mulheres abortassem aqui em Pernambuco. E, de repente, uma das entidades achou de acompanhá-lo e ele tinha uma filha de 5 anos de idade. E esse espírito se vingou na filha. E ele continuou vendendo o remédio dele lá para matar as crianças. O que aconteceu quando esse caso chegou até nós foi interessante, que essa menina de 5 anos se tremia e tinha crise de pânico. Perguntamos à mãe qual era a profissão do pai. E a mãe disse, farmacêutico. Então, ele tem antecedentes de vender remédio de aborto? A mãe respondeu, sim, ele tem. Então, a gente vai levantar o caso e ver o que a gente pode fazer. E quando fomos conversar com a entidade, ele disse, olha, o problema é que ele induziu minha mãe a me matar. E eu vou me vingar na filha dele. Eu perdi a vida por causa dele que vendeu a medicação. Esse caso, eu considero um caso muito grave, porque a criança lá de 5 anos não vendeu a medicação. Quem vendeu foi o pai. Mas como o pai amava muito a filha, ele, para fazer o pai sofrer, o que foi que ele fez? Ele foi atrás da filha. Em conversação com ele, eu disse a ele, olha, eu acho isso injusto. Sabe por quê? Porque não foi a criança que vendeu. Quem vendeu a medicação foi o pai da criança que tirou sua vida. Dê uma chance à criança. A criança precisa evoluir como você também precisa. Interessante que essa entidade espiritual, depois de 2 meses de tratamento, acompanhou seu Vandir até na sua residência. E quando ele estava sentado lá no sofá, ele apareceu e disse, olha, eu sou o espírito que persegue a menina. Diga a ela que ela não tem nada a ver com isso, mas eu vou atrás do pai. E depois, no domingo, essa mesma criança chegou e falou, eu sonhei com um homem dizendo que ia embora, que ele não ia mais me perturbar. Como é que estão os seus tremores? Meus tremores passou. Estou ótimo, estou bem. Então, veja assim. O que aconteceu? Essa entidade foi para dentro da farmácia onde estava o senhor. E chegando lá, ele via todo o procedimento que esse homem fazia em termos de induzir mães a matar crianças. Então, isso tomou uma repercussão muito forte e esse espírito se utilizou da malícia para se vingar. Esse homem foi preso, passou 5 anos dentro de um presídio e ele disse, agora eu me vinguei da pessoa certa. Então, o que eu quero dizer com essas histórias verídicas é que quem indica
quem mata vai ser culpado também, não é só a mulher, não. Vai ser culpado. Esses espíritos se vingam da mãe, mas vai atrás do médico, vai atrás da enfermeira, do farmacêutico, da raizeira que passou a raiz. Eles não querem saber, pessoal. Isso é uma vingança coletiva com relação à própria vida que foi tirada dele. Então, é muito fácil as pessoas pensarem dessa forma e achar que vão fazer porque o mundo espiritual não existe, porque morreu, acabou, se enganam. Porque muitos vão pagar um preço muito caro por participar desse crime. Ok, eu entendi perfeitamente. Muito obrigada. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Eu queria perguntar para a senhora, uma moça, que essa é uma história verdadeira mesmo, faz 15 abortos, 15, mas não espontâneo, provocado, 15. Depois, casa, tem 2 filhas, e uma dessas filhas, depois, quando tem 3 anos, morre. E essa pessoa se sente, não falo assim, quase culpada, né? Achando que essa filha foi tirada por causa desses 15 abortos. Então, eu gostaria de saber da senhora, eu sei que Deus não castiga assim, porque é uma coisa, como a senhora falou, que depois como eu posso falar, como ela fez esses 15 abortos, lógico que ela vai ter que, como que eu falo, não é render conta, prestar contas a esses 15 abortos, que seriam não, como eu falei, provocados. Não foi um aborto espontâneo. Olha, os danos maiores aí seria na parte uterina. Então, esses danos, cedo ou tarde, vai ter que ser respondido. Em alguns casos que eu vejo de câncer uterino, está ligado a muitos abortos cometidos em vidas passadas. Porque a energia de tristeza, de ódio, que esse espírito armazenou no plexo genésico, isso provoca energias degenerativas. O que aconteceu aí? Que a justiça divina permitiu a vinda desses 2 espíritos. Mas, muitas vezes, aqueles espíritos que já estão no corpo estão insatisfeitos com tudo aquilo que fizeram com eles. E eles pedem uma existência temporária para retornar, para servir como punição para aquela mãe. O pedido são deles. A justiça divina atende. Claro que essa mãe vai ficar com a consciência pesadíssima pelo número de abortos cometidos, mas dificilmente vai escapar de um CA de útero, pessoal, é muito difícil. Que ainda vem as consequências de vidas passadas, com a endometriose grave que vai ter. Porque o útero, ele é um berço divino para o nascimento de seres, para proporcionar o progresso terrestre. E quando esse berço se transforma em lamaçal, é muito complicada a saúde feminina. Então, quando vemos mulheres ativistas levantar a bandeira do aborto, sem entenderem que existem milhares de espíritos abortados que vão atrás dela e vão matá-la. Então, aqui no Brasil, houve um caso de uma perseguição muito grave, um ativista. No Brasil, o aborto não é liberado, e ela saiu do Brasil para a Argentina, que o aborto é liberado, para praticar o aborto lá. As equipes de abortados, na hora do aborto, levou ela junto. Ela morreu. Ela morreu. Porque, na hora, essas equipes se unem com aqueles espíritos que também foram abortados. Isso se forma um exército destruidor. Então, são espíritos mutilados, são espíritos que a gente olha e só Deus para ajudar essas criaturas. Então, essa ativista, já que eu não posso fazer isso no Brasil, eu vou fazer na Argentina. Ela fez, mas ela morreu, os 2. Então, essa morte ela é muito complicada, porque ela estava ligada ao espírito que estava lá deprimido
E essa separação no mundo espiritual pode demorar anos para acontecer. Porque praticamente ele está ligado ao pleito genético da mãe e ele não vai soltar. Por vingança, muitas vezes ele vampiriza essa mãe que diariamente desmaia em regiões inferiores, tem crise convulsiva em regiões inferiores, porque ela está praticamente colada a ele. No momento da morte, morreram os dois juntos. Então, essa separação não é imediata. Essa separação vai depender dele, não vai depender dela. Quando ele chega ao arrependimento, é que ele solta essa mãe. Mas enquanto ele não chega, pessoal, é como uma cola num papel. Ele não larga. Isso serve como punição para que ela não pratique mais esse ato, mas isso é muito grave. Então, quando a gente observa que poucos homens levantam essa bandeira do aborto, e a gente vê que o sexo feminino tem mais ativista feminina do que homem. Então, é uma contradição muito grande. A mulher querendo destruir a própria natureza humana, onde ela é autora dessa belíssima obra que Deus deu a missão para ela cumprir. E muitas fazem isso, entendeu? Então, não é fácil para ela aqui no mundo espiritual, como não é fácil para esse espírito. Quando ele chega ao arrependimento, esse laço se desfaz, a gente socorre ela, socorre ele, mas aí vem as próximas reencarnações. Ele se arrependeu naquele momento, mas um dia vai ter ele como filho. E em muitos casos que vocês observam, filho matando pai ou matando mãe. Se a gente for levantar isso, pessoal, o aborto está envolvido nessas causas. Verdade. Obrigada, doutora Cristina. Doutora Cristina, boa noite. Boa Eu noite. teria uma pergunta do Mário, um pouquinho antes do útero reverso, já no início. Ele fala que aqui na aula diz que o estado gestacional é permitido por Deus. Imaginamos que no mundo existem muitos clones humanos. E ele continua e fala, e se isso fosse verdade, como eles conseguiram esse fluido vital? São organismos sem espíritos? Ele fala de clonagem. Sim. Certo, veja só. A questão da clonagem humana, na realidade, essas pesquisas foram abandonadas porque observaram que existia algo de errado. O envelhecimento precoce na clonagem humana é muito rápido. Significa que as células, elas envelhecem rapidamente e você não teria um período aí de 50 anos. Você tem um período de 15, que é equivalente a 50. E essa pessoa não iria, na realidade, sobreviver. Então, quando fizeram a clonagem da ovelha Dolly, perceberam que não daria certo com seres humanos. Porque a ovelha teve um envelhecimento precoce muito rápido e morreu. Suspenderam essas experiências. Então, para a gente afirmar hoje que essa experiência existe, é praticamente impossível. Se existe lá o princípio vital implantado pelo homem na clonagem humana para fazer uma cópia física, essa cópia é física, ela não é espiritual. Como os gêmeos, eles são cópias físicas, mas são espíritos diferentes. Então, por mais que você tente, vamos fazer uma clonagem de Jesus, você conseguiu lá um DNA para fazer a clonagem de Jesus. Você teria uma clonagem de um corpo, mas de uma evolução espiritual, jamais você poderia alcançar. A ciência ainda, sendo ela muito materialista, ela acha que toda fonte de inteligência vem do corpo. Não, não vem do corpo. A força da inteligência vem do espírito, da evolução dele. Então, por mais que eu queira clonar alguém, para que aquele alguém seja um grande cientista, porque o seu pai foi cientista, prova que ele não vai ter tendência a ser cientista. Ele vai querer outra profissão. Então, não é o corpo que dá a profissão. É o espírito que já vem preparado para a profissão. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu gostaria de saber se essas mocinhas, quando estão na idade assim de menstruação e tudo, que tem muita dor,
É porque elas abortaram, em outras vidas? Deixa eu explicar duas características aí. Existem as características genéticas. Sua mãe teve pós-menstruação ou anti-menstruação muitas cólicas, e esse DNAzinho foi transferido para você. Em outros casos, o que é que a gente observa das dores menstruais? Excesso de eletromagnetismo no plexo genésico. O que é que a gente orienta aqui aos adolescentes? Olha, isso é muito fácil de resolver. Para diminuir as cólicas, muitas vezes é eliminar. Pega um eletrodozinho desse aqui, coloca abaixo do umbigo para usar quando estiver perto do período menstrual. Então, foi que a gente constatou aí, que desarmou todo o plexo genésico que estava com atividade hiperativada. Elas não tiveram mais cólica. Já nas outras, que continuou com cólica, significa que é hereditário. A mãe teve cólica, então o eletrodo resolve de um lado, mas não resolve do outro. Entendido. Tem um caso muito interessante na Itália sobre essa questão dos abortos, porque eu fui num cemitério uma vez, onde tinham muitos desses bebês. Eu senti uma energia pesadíssima. Eu digo, vou sair daqui de perto, porque não está dando. E aí eu vi que, porque aqui na Itália, os nomes são sempre masculinos, das crianças que nascem. Mas toda mulher que aborta aqui, fica só o nome dela. E aí eu vi as mulheres revoltadas, dizendo, como assim não tem o nome do homem também nessas crianças? Entendeu? E aí, assim, a sociedade aqui, ela aceita o aborto, mas a religião não aceita. Então, se a mulher, ela quer abortar aqui, ela assume o crime dela. Então, tem só o nome dela, não tem o nome do homem, não. Mas muitas ativistas aqui são revoltadas por conta disso. Veja só, a época moderna que nós estamos vivenciando, não existe mais necessidade de leis para abortar seres inocentes. Nós temos o DIU, nós temos o preservativo, nós temos aí, pessoal, várias metodologias para evitar uma gravidez, e de repente você quer matar alguém que não teve nenhuma culpa numa relação mal sucedida. Então, as pessoas têm que assumir a sua responsabilidade. Eu vejo um caso aqui, viu, Cília, muito interessante, de um bebê que está comigo até hoje, está com 1 ano de idade, que foi uma batalha de 9 meses para não matar o bebê. E a mãe revoltada, o avô revoltado, todo mundo revoltado. Eu briguei 9 meses, viu? E olha que a briga foi feia, não foi fácil, não. Quando dizia mata, eu dizia não mata. Se você matar, pode ser que sua filha vá junto. E eu vou lutar por ele até o fim. Então, o que acontece hoje? Essa criança está com 1 ano. A avó ama essa criança. O avô ama essa criança. A mãe, o maior cuidado com essa criança. Então, pessoal, toda mulher que comete aborto, ela se arrepende. Não adianta. E quando eu vi aqui chegarem no domingo, ele estava um pouquinho doentinho, eu fui cuidar dele, e o avô que não queria, a avó que não queria, todo cuidado com ele, roupinha limpinha. A criança ama esses dois, apesar de tudo que fizeram com ele, né, na gestação, que eu chamo ele meu herói. Você é meu herói. Eu digo que é meu herói porque o que esse espírito passou não foi fácil. Foram 9 meses de pressão para abortar. E quando essa criança nasce agora, depois de 1 ano, todo mundo ama essa criança. Então, por isso que não adianta a gente querer destruir a infância dentro do ventre da mãe, quando a infância é encantadora, quando uma criança anima um lar, uma criança onde chega, chama atenção pelo seu sorriso, pela sua simplicidade. Então, hoje eu vejo, se tivessem matado essa criança, os avós teriam se arrependido. Obrigada, doutora. Uma pergunta minha, doutora Cristina, sobre o útero reverso periférico, onde a mulher não consegue engravidar. Esses abortos podem também ter uma ligação com vidas anteriores?
Tem, porque quando a gente fala útero reverso, o plexo de vocês gira no sentido horário, mas esse sentido horário, o plexo, ele é interno, ele não é externo. Só que o plexo dela, reverso, aí ele se tornou-se interno. Então, quando se torna interno, então, o que muitas vezes os obstetras, ginecologistas dizem? Você tem o útero infantil, você nunca vai engravidar. Eu concordo com ele na questão do útero infantil, mas o maior problema disso tudo, pessoal, foi muitas vezes em vidas passadas, preste atenção, laqueadura de trompa para não ter filhos. Então, o que acontece? Você fechou aquela porta onde não era para fechar, quando existia o processo reencarnatório. Quando você teve seu filho, você tem algum problema que não pode ter mais, não tem nenhuma importância com laqueadura de trompa. Mas muitas, por questão estética, não querem ter filho, por acomodismo, foram lá e pagaram lá com seus 20 anos de idade para fazer esterectomia total, para não ter filho, e agora? Me explica. Então, no processo reencarnatório, aquele registro antecipado da fuga do processo reencarnatório, porque não queria, de forma nenhuma, filho, a justiça divina também veta. Ela perdeu o direito de reprodução. Em outros casos que nós observamos, mães que vendem filhos, entendeu? Então, é uma reprodutora para vender a espécie dela. Perde o direito de paternidade. No processo reencarnatório, o útero é infantil, você não vai ser mais mãe. Mães que mataram seus filhos fora do ventre, maus tratos, fora. Vai ser vetada a maternidade para você, para o seu processo de evolução. E eu vejo algumas aqui que têm condições materiais de fazer inseminação artificial e não dá certo. Não dá certo. Então, e me perguntam, doutora, veja só, a gente colocou 3 óvulos fecundados, o organismo expulsou. Por que o organismo expulsou, pessoal? O plexo reverso. Ela não tem permissão nessa existência de ser mãe. Não é o caso de outras que têm contaminação genética, que a gente faz o tratamento, tirou a contaminação, engravida. Mas as outras é diferente. Existem débitos de vidas passadas com relação ao abandono infantil que nessa existência terão que responder. Ô, doutora, teve até um caso aí, alguns anos atrás, em Pernambuco, que essa mãe, ela não podia ter filho justamente por causa desse útero infantil. E aí, a avó, no caso, a mãe dessa moça, foi que cedeu o útero e a mãe dela ficou grávida de gêmeas. Aí a minha pergunta é, no caso, a devedora é a avó das crianças que fez essa doação desse útero para ela poder ter os filhos dela? Como é nesse caso? Nesse caso, a barriga de aluguel, dentro do conceito familiar, é válida. Esse espírito, ele tem compromisso com a filha e tem compromisso com a avó. Os dois. Mandaram um para cada um. Vê só, gêmeos. Entendeu? Então, o que acontece? A barriga de aluguel paga, o filho não é seu. O filho pertence àquela genitora que guardou durante 9 meses. O fator genético é seu, pode ser seu do seu marido. Mas o espírito que foi colocado ali, a vez dele, era com aquela mãe. Isso é muito sério, porque observamos algumas barrigas de aluguel que eu já observei que chegou aqui, isso é muito complicado. A mãe foi contratada, tudo bem, recebeu, mas ela se apegou. E quando se apegou, ela tinha que dar essa criança, porque a criança não era dela, o fator genético era de outra pessoa, mas o fator espiritual que estava ali era espírito que tem ligação a ela. Esse trauma é muito grande, porque o trauma de abandono neonatal, esse espírito vai carregar pelo resto da vida. Ele vai ter a sensação que aquela mãe que comprou aquela barriga não é mãe dele. Então, ele pode reagir com diversos comportamentos emocionais de agressividade com aquela mãe que praticou esse ato. Agora, se isso está dentro da sua família,
não é nenhum crime. Aquele espírito tem laços com essa família. Então, por isso que a justiça divina não condena a barriga de aluguel se for através de uma avó sua, uma irmã sua, entendeu? Vínculo familiar. Fora disso, não é aceitável. Pensa. Interessante. Ana Rita, tá fechado. Obrigada. Alguém tem uma pergunta ou eu posso fazer? Doutora Cristina, quando o parto prematuro não faz parte do projeto reencarnatório da criança, mas a causa dessa contaminação que existia já na formação do óvulo causou a elasticidade uterina e esse aborto aconteceu. Eu pus dessa maneira, mas é a contaminação que causa a elasticidade mesmo? Ou é um outro fator? Na questão... Sim. Olha, a gente observa que existe prematuro que ele tem uma vitalidade muito boa, de 7 meses de idade. Esse que tem uma vitalidade boa, a gente sabe que isso foi antecipado. Existe ansiedade também de nascer. E essa ansiedade de nascer é muito complicada, porque a gente diz para eles, ó, você não pode estar direto perto da sua mãe. Você só pode uma vez por mês. Não, mas eu quero nascer. Ô, criatura, tem 9 meses pela frente, para que isso? E o que é que muitos dizem? Não, eu vou ter que ficar lá. Vai dar errado, viu? Na medida que você está ali, você vai posicionar seu corpinho para fora e vai nascer prematuro. Alguns têm uma vitalidade boa porque têm condição espiritual, mas os que não têm, se antecipa e dá tudo errado. Porque os que não têm evolução, nascem com 7 meses, pegam a infecção e desencarnam. Se não avisamos a você, você deveria ter esperado. Por outro lado, observamos também, vamos lá, aquela mulher, de repente, tem um marido que bebe, tem um marido que fuma. É muito difícil uma gestação dessa, nos dias atuais de hoje, se segurar. Não segura. Porque o plexo genésico dele, que vai entrar em contato na relação sexual com a sua esposa, tem eletromagnetismo pesadíssimo. E esse eletromagnetismo dispara onde? No útero. E quando dispara no útero, a placenta se desloca. Não tem como haver aí uma sustentabilidade de 9 meses. As cólicas são intensas, então as contrações uterinas existem também diária. E o que é que a gente diz a elas? Olha, diga ao seu marido, pelo menos 9 meses, pare de beber. Porque se não parar, a gente não garante que sua gestação vá até 9 meses. Então, nós temos que preparar a gestante para tudo nessa sala. Elas têm que entender que elas podem perder o bebê dela por uma simples causa. E algumas, quando perdem, a gente não pode fazer nada, porque todas elas foram alertadas sobre o risco. Existe outra condição também do estresse emocional da mãe. Então, a mãe muito estressada guarda ressentimento que dispara no genésico. Quando dispara no genésico, então, o que é que acontece? O genésico devolve para o sistema nervoso da criança. Vai para o sistema nervoso da criança, essa criança não tem uma boa vitalidade e termina vindo prematura. É muito sério. Doutora Cristina, mas a senhora está lendo minhas perguntas? Respondeu tudo. Não sabe. Eu tenho... Doutora Cristina... Vai. Não, pode falar, eu ia só brincar. Não, eu tinha uma pergunta para perguntar, doutora Cristina, porque visto que a senhora nomeou, dizemos, o homem que bebe, né, dizendo a gravidez da mulher. Então, a gente vê aqui na apostila que essas substâncias não são diretas para o feto, né? Que não vão direto para o feto. E que chega no timo, e o timo é um canal, né? Eles chamam o canal de retribuição energética para o feto. Aí eu me pergunto, não, mas se esse espírito tiver uma condição evolutiva elevada, não, ele pode, no momento da recepção, não, da carga eletromagnética negativa, ele pode reverter essa situação
acontecendo, revertendo, no senso que esse desenvolvimento do físico e do feto, e não ter mais a interrupção da gravidez? E veja só, como eu disse a vocês, tudo depende da evolução. Predominância da matéria sobre o espírito, o que é isso? Se a matéria ela predomina sobre o espírito, então o que é que acontece? Tudo que acontece pelo lado físico, o espírito não tem controle. Quando ele tem evolução, predominância do espírito sobre a matéria, ele tem evolução. Então, tudo que vai afetar a matéria, ele anula. Ele tem o poder da anulação, porque ele tem evolução espiritual. No atrasado, ele não tem isso. Ele não tem como anular. Ele não tem fluidos positivos suficiente para anular uma carga eletromagnética negativa do pai. Ele não tem. Então, por isso que vem essas reações. A outra questão, talvez tenha aí na apostila, é a ocupação do campo magnético por outro espírito. É outra complexidade. É aqueles que não foram designados para reencarnar e, de repente, aquela mãe passa no meio da rua, vem um espírito brincalhão e zombeteiro, sabendo que aquele outro está desesperado, com a consciência pesada, aí diz assim, entra ali que tu vai nascer. Isso dá uma confusão tão grande. E quando ele acompanha aquela mãe, entra no campo magnético dela, ela tem tontura, ela desmaia, ela tem febre, tem tudo. A gente já sabe que tem um ser ali, que aquele corpo não pertence a ele. E quando vamos perguntar a ele, por que você está fazendo isso? Eu quero nascer. Essa aqui vai ser minha mãe. Não. Olha, alguém me enganou. Esse corpo aí tem um proprietário. E se eu chamar o proprietário do corpo, você vai sair do campo magnético, porque a predominância é de quem está ligado à mãe. A predominância não é daquele que invadiu o campo da mãe achando que aquele corpo é dele. Então, essa mãe passa muito mal, porque imediatamente o campo magnético da mãe rejeita aquele espírito, não aceita. Tiramos do campo, conversamos com ele, chamamos quem vai reencarnar realmente. Quem vai reencarnar vem com o anjo de guarda. O anjo de guarda faz toda a proteção luminosa. Ele entra dentro do campo, acalma a mãe, o seu corpo começa a ser reabastecido e a gente mostra ao outro, olha, aquele ali pode, ele é dono do corpo. Você não pode. O que foi que você fez para estar com essa ansiedade de reencarnar tão rápido? Eu fiz muito mal. Então, você vai ter que reparar seu mal, você vai ter que estudar muito. E quem está ali é permitido por Deus. Ele não está ali porque ele entrou ali. Você está me entendendo? Estou. Então, vamos ser recolhidos para tratamento. Você não pode estar ali de jeito nenhum. Entendi. Que quando tem evolução, não tinha a predominância da matéria, assim. E quando o espírito não é como se evoluído, é complicado aí, que tem mais problema. É mais Entendi. complicado, muito mais complicado. Ok. Obrigada. Gente, vou fazer, viu? Doutora Cristina, quando uma mãe que está com ameaça de fazer esse parto prematuro, que aí o médico diz, fica deitada para poder levar o mais possível a criança no ventre. Só que de um momento para o outro, ela pode ter esse bebê prematuro. No caso, esse espírito, ele, para poder, ele está pronto para acoplar de um momento ao outro, ele fica sempre ali, um pouco como a senhora acabou de falar, ele fica sempre ali perto dessa mãe para não perder esse momento? Ou existe, não sei, o anjo de guarda, existe porque tudo no mundo espiritual, quando a senhora disse que 50 anos é 5 horas, é tudo muito rápido. Como é que funciona para ele não perder esse acoplamento, né? A minha pergunta consiste nisso. No momento do parto, não é isso? Porque ele não está esperando, ela está ali tentando ver se leva essa gravidez o mais possível, mas de um momento a outro pode ser que não dê certo. Olha, mas eu digo uma coisa, Deus é preventivo e a gente tem todo um estudo no mundo espiritual da possibilidade do espírito nascer prematuro. As equipes que cuidam de parto prematuro sabem muito bem o que fazer.
A gente sabe que aquele momento ali é um momento muito delicado. Ele vai entrar agora em contato com vírus e bactéria e o corpo dele não tem resistência, o pulmão dele não tem resistência. Então, quando, como eu falei para vocês, quando ele tem evolução, os elementos, bactérias e vírus de um berçário que tem ali não vai afetar a sua saúde, ele consegue sobreviver. Mas quando ele não tem, ele sobrevive até 60 dias e vai ter que voltar para o mundo espiritual. Então, nesse processo, o que é que acontece? A gente sabe, como existe aqui a data provável do parto, existe no mundo espiritual a data provável daquele espírito reencarnado. Então, a gente tem lá, olha, esse aqui, pelas condições que a gente está vendo, a equipe vai estar lá com 7 meses. Esse aqui vai cumprir os 9, mas esse grupo não vai. As condições desse grupo é de ansiedade para nascer. E isso é bastante complicado. Numa criança a termo, de 9 meses, é interessante que a gente observa a pele é diferente, a formação física é diferente. Então, a gente nota que aquela criança ali, ela tem saúde, porque ela cumpriu o ciclo gestacional. Dentro do processo do reencarne na hora do parto, o que é que a gente vê ali, pessoal? A gente vê pais de vidas passadas, mães de vidas passadas, irmãs. Então, eu acho aquele encontro, aquele último encontro ali, maravilhoso, porque é muito emocionante. Todo mundo sabe agora que quem conviveu com você aqui 50 anos, agora vai virar um bebê. E esse bebê pode trazer luz ou pode trazer complicações ao planeta. Mas a gente aposta sempre no lado positivo, a gente nunca aposta no lado negativo. Então, nesse momento ali do acoplamento definitivo, a gente observa que a última despedida, depois que se acopla e anuncia através do choro que nasceu, a gente sabe que esse divisor de água vai existir até 80 anos, até 70 anos, que é o tempo de vida que ele vai ter. Mas oramos que tudo dê certo para eles. Doutora, eu não entendi. Quando vai acoplar, fica os parentes desencarnados perto, dando força para que ele volte para a Terra? É uma despedida final. Vocês aqui não têm um velório? Que é a despedida do corpo? Maria Santíssima. Não é Vera. Vocês não têm um velório aqui? O mundo Sim. espiritual não é o velório. Por quê? É a última despedida. Para muitos pais que educou muito bem, que está ali agora, entendeu? Eles temem o destino daquele filho com relação àqueles novos pais. O que é que eles vão fazer? Quais são as diretrizes que vão dar? Então, essa família está toda reunida ali para a última despedida. Uma pergunta, que eu já venho refletindo há muitos anos. A gente fica nessa o tempo todinho, doutora? Quando finalmente não vai ter mais isso? A gente não vai desencarnar e para onde a gente vai? Olha, Cília, o que vocês chamam de morte aqui no mundo espiritual, em mundos não é morte, é transferência. É morte aqui porque o corpo entra no estado de decomposição. Mas existem mundos que a morte não existe. É uma transferência, como se fosse um estado de transformação do perispírito periférico, que entrou em outra vibração mais positiva, e aquele espírito foi chamado. No caso de vocês desencarnam. E em mundos mais evoluídos, nós somos chamados para outras missões. Para aqueles que ficam ali, é uma morte, mas ao mesmo tempo não é igual a de vocês, porque não existe velório, todo mundo comemora a nossa evolução, enquanto aqui na Terra é uma despedida, é uma perda, é uma dor, é uma angústia. Tudo isso tem relação, pessoal, com as condições ainda do planeta. Por quê? Olha, em mundos mais evoluídos não existe estado de decomposição, não existe luto. A gente sabe que aquele espírito partiu para outro sistema mais avançado e torcemos pela vitória dele. Uma outra pergunta. A própria Ana Rita já falou, né? Uma vez para mim, que uma vez a senhora disse que em outras vidas vocês estavam desse mesmo jeito aí, estudando.
Aí, nisso que ela falou para mim, eu refleti o seguinte, que nessa existência atual, em alguns momentos, eu percebo que eu estou fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, daquele mesmo jeito, dá essa percepção, tipo assim, oxe, tipo, eu tô aqui de novo fazendo isso, por que que eu tô fazendo isso? Mas é assim, tem essa repetição, a gente vive a mesma coisa? Se vocês não querem ser reprovados na escola, estudem. Não é verdade? Sim. A Próprio. Terra é uma escola Uma onde escola. você foi reprovado e vai ter que repetir a série. Então, o que Vixe. acontece com vocês? Tudo que vocês dizem assim, parece que eu já vivi isso. Viveu e foi reprovado. Não foi aprovado. Pronto, acabou. Pronto, foi Entendemos. reprovado. Foi Aí reprovado. o aluno, o que o aluno pode dizer? Eu não vou repetir. Você vai querer o quê? Você vai querer pular de uma série para outra, onde você foi reprovado naquela? Não, pessoal. A justiça divina diz, olha, tu vai ter que repetir teus passos, porque a tua prova aqui deu 1,5, tu não passou. E agora? Então, dê graças a Deus por repetir a série, viu? Porque muitos que estão do outro lado não foi nem chamado ainda para fazer a primeira prova. E vocês já estão aqui, já sabem o que deve fazer, então se contentem, não reclamem e vamos trabalhar. Amém. Ok. Amém. Doutora Essa, fazer uma pergunta, posso? Quando a senhora fala uma transfusão de energia da mãe para a criança, aí eu me veio uma dúvida, não? Se essa mãe, nesse período de tempo que fica novamente grávida, né? Quando ainda está com essa criança pequena, como fica a transfusão de energia da mãe para outra criança e que ele está gerando no seu ventre? Ela pode continuar doando energia? Como fica seu estado energético dessa mãe? Uma das coisas que eu percebo nas mães aqui, algumas têm uma criança com 1 ano e de repente engravidou. Ela tem que ter a mesma dedicação com aquele que tem 1 ano. Eu percebo neles uma carência muito grande. Isso me preocupa. Me preocupa porque ele está dependendo ainda do sistema energético dela, ele só tem 1 ano. Então, ela tem que aproximar o que tem 1 ano daquele que está sendo formado. Mas já começa uma divisão e uma disputa que é muito complicado. E, às vezes, quando eu vou cuidar da mãe que está aqui, eu dou toda a atenção a que tem 1 ano também que entrou com ela, que tem 2 anos que entrou com ela. E eu digo para eles assim, olha, eu vou cuidar de você do jeito que eu estou cuidando do bebê, tá certo? Você ainda é bebê, então vou cuidar dos dois. Porque a gente percebe que quando a gente se dirige à mãe que está grávida, o emocional do outro cai. É como se ele dissesse assim, só está cuidando dele, eu estou esquecido. E eu digo para a mãe, olha, presta atenção aqui, viu? A gente tem que cuidar também daqui, não pode só cuidar daí, não. Então, esses divisor emocional pode complicar, porque aquela criança, ela é carente da atenção da mãe. Então, o que eu digo à mãe? Olha, a criança tem 5 anos, diga a ele que ele vai ter que fazer higiene do irmãozinho dela. Quando for dar o banho, mande ela participar, ela tem 5 anos. Então, você vai ter que ter o mesmo cuidado. E tem uma coisa meio estranha na cabeça deles, que às vezes eles com 7 anos estão imitando voz de bebê. Dizendo que quer a fralda, dizendo que quer a chupeta. E aquilo tudo é carência, é falta de atenção, porque na cabeça deles, esse veio tomar meu lugar. Então, eu vou ser igual a eles? Eu vou querer meu mingau? É muito complicado. E elas não percebem, elas têm que ter essa percepção. Eu vou ter que colocar ele agora na linha de participação da minha gestação. E elas não colocam. Elas simplesmente vão prestar todo o cuidado daquela criança, onde a outra precisa
e essa criança começa a se deprimir, essa criança não quer mais comer. Então, quando a gente vai estudar o caso, a mãe está dando mais atenção à gestação do que aquela criança que está ali. Isso é complicado. Ok, muito obrigada, é porque era uma dúvida que me veio. Norma, pergunta? Está. Sim, eu tenho uma aqui, doutora Cristina. Aqui fala, quando a mãe tem deficiência e o filho também nasce deficiente, é caso de reencarnação. Mas, por exemplo, se a mãe não é deficiente, não tem deficiência, mas essa criança nasce com uma deficiência, quer dizer que aqui, como fala aqui, nesse caso, for espírito que erraram em grupo, e que era um É grupo... interessante. Deixa eu explicar a vocês. No caso, existe aí espíritos que apresentam deformações. E existem as mães, que a gente chama mães voluntárias, que estão encarnadas. Essas mães voluntárias se oferecem como missão para cuidar dele. Já não é expiação, viu? É missão. É uma missão. Então, o que acontece quando elas adormecem e vão para o mundo espiritual? Elas dizem, olha, eu posso lhe ajudar, eu posso ser sua mãe, nós não temos vínculos, mas eu quero lhe ajudar. É uma caridade, da mesma forma que você está fazendo uma caridade em adotar um espírito encarnado, ela está adotando um desencarnado. E eles sejam gratos por isso, não sejam gratos. E quando a gente vai estudar esse vínculo, a gente vê que não existe lei de causa e efeito. Ela é uma mãe adotiva espiritual, que está adotando ele, que a outra rejeitou, que não aceitou. Então, ela está acolhendo ele agora, com as suas deformações, com as suas dificuldades. E olhe que a gente conhece a mãe voluntária, porque eu vi uma mãe voluntária com um filho autista, que é filho único, ela e o marido eram muito unidos nessa missão. E eu ficava olhando um rapaz com 32 anos, comportamento de criança, e eles com todo o cuidado com aquele espírito, com todo o amor possível. Eu olhei para ela e disse, isso é a mãe voluntária. Ela se ofereceu para adotá-lo. E ela leva muito bem essa missão. Que lindo. Muito obrigada. Muito lindo. Muito lindo. Tu, Leia, pergunta. Não, toda quietinha, que escuta. Boa noite, Emily. Como é que acompanhando, você está, porque algumas aulas que eu não fiz o reassunto, eu tenho a dificuldade de fazer pergunta. Então, no caso, eu fiz o primeiro reassunto na aula da semana passada e nessa de hoje, né? Então, eu já tenho as perguntas prontas, então eu prefiro acompanhar. A doutora Cristina falou com a Emily. Emily, a doutora falou contigo. Boa noite, Emily. Boa noite. Como é que você está? Um abraço bem forte em você. Muito obrigada. Ela tá precisando mesmo. Nessa sala aqui me ajudando, viu? Ah? Um dia ainda vou ver você nessa sala me ajudando, quando eu vim aqui no Brasil. Se Deus quiser, eu acho que vai ser bem próximo. Estou esperando. Doutora Cristina, eu tenho uma pergunta. Então, existe uma regra em aulas do QTMR, onde a senhora fala que vocês recebem, depois que faz o tratamento dos 9 meses, das crianças só após os 3 meses, para voltarem para fazer a primeira consulta espiritual desses recém-nascidos. Mas no caso de uma criança prematura, o tratamento com ectoplasma ou radioterapia não daria benefícios para eles, mesmo sendo impossibilitados, porque tem que respeitar essa regra? O maior problema com as crianças prematuras é a baixa imunidade. Aí a gente tem que ver, Rita, se o pai está de acordo em trazer. Porque eu trabalho muito em cima disso. Pergunta ao seu marido se quer trazer. Se trazer, eu recebo. Aí muitas vezes o pai diz, eu não vou levar porque a criança é prematura. Tudo bem, eu concordo com ele, é prematura. Oferecemos a proposta. Por isso que a gente dá o prazo, olha, a gente só recebe essa criança com 90 dias. É o tempo da amamentação, para que ele adquira anticorpos. O pai, ele vai ter que participar também desse tratamento, entendeu? Se ele trabalhar, eu entendo, ela vem só.
mas a gente não quer conflito. A gente quer apenas tratar do filho. Então, o que acontece? Tem uns que se antecipam, que eu digo, olha, não faça isso. Você trazer uma criança para o meio de 300 pacientes prematura, eu não autorizei você fazer isso. Isso é um perigo para a criança. E mais numa época viral, Covid e tudo, entendeu? Então, a gente orienta, não faça isso. Mas eu queria, a ansiedade, mas eu queria que a senhora visse. Tá certo, eu vou ver. Vamos examinar ele. Então, o melhor a gente receber com 90 dias do que a gente receber essa criança com um mês. Eu terminei com as minhas perguntas. Eu também. Aliás, eu tenho uma última, doutora. Não terminei. Posso fazer a última? Pode sim. Posso. Não, essa é pelo que há uma espécie de curiosidade sempre em relação à mãe. O período gestacional que a senhora explica para essas senhoras, essas mulheres que têm esses desejos. Que seria? Que a senhora pode nos dizer, doutoressa, dessas pessoas, dessas mães que têm esses desejos durante a gravidez? Olha, a nossa preocupação na região Nordeste, que gerou muito problema aqui, era muitas entidades brincalhonas se passando pelo espírito que iria reencarnar. E esses espíritos pediam para a mãe comer barro, comer tijolo. Misericórdia. Despertava nela esse sentido, que isso afetava demais o organismo dela e criava verminose. Então, se tinha essa mania dos antigos falar, tem que se fazer a vontade e o desejo da gestante. Ela está com desejo de comer tijolo, tu imagina. Desejo de comer pedaço de telha. E elas quebravam isso em pozinho e comiam. Então, acreditamos que, por não ter conhecimento, esses espíritos brincalhões predominou por muitos anos na região Nordeste. Então, essas mães, muitas vezes, ela é influenciada pelo fator psicológico. Quando você não conseguiu o barro, perdia a criança. E dizia que o desejo dela não foi aceito de jeito nenhum. Então, sabemos que existem fatores orgânicos que podem impulsionar o desejo, mas que não é obsessivo, é uma predisposição do organismo no fator hormonal. Ter desejo de comer uma maçã, para mim, é normal. De tomar leite de vaca, para mim, é normal. Comer tijolo, para mim, não é normal um negócio desse. De jeito nenhum. E isso era um fator normal. Elas eram praticamente induzidas pelas avós. Porque as avós diziam, olha, na minha gestação eu tive o desejo de comer barro. Você vai comer barro também. Então, já era induzido. E quando elas ficavam grávidas, vinha tudo isso na cabeça. Hoje, praticamente, isso não existe mais, porque se essas entidades predominassem nessa região, os danos iam ser maior. Então, os danos hoje são mínimos. A gestante de hoje, elas comem maçã, comem jaca, comem pera, comem tudo, mas tijolo não pode, né? Não, porque é com a minha mãe aconteceu próprio isso, que a minha irmã menor, ela tem um cachinho de uva aqui atrás, nas palas, não? Aí eu falei, de vez em quando, eu perguntei para minha mãe, mas por que a Silvana tem esse cacho de uva, aí esse desenho assim? Ela falou, ela já nasceu com isso porque eu tinha o desidério de comer uva e não tinha uva, teu pai não encontrou a uva. Assim, aí ela falou, esse é um desejo, um sei de desejo. Aí eu fiquei sempre com aquela coisa na cabeça. Aí eu falei, agora eu vou perguntar para a doutora. Predisposição hormonal, nesse caso não é indicado. Tem uma última de Mário. Vamos. Mário pergunta, no caso da reencarnação coletiva, a lição fala que eles erraram em grupo e reencarnam em grupo, mas de que maneira acontece essa reencarnação em grupo? É com a família numerosa ou um outro modo? Olha, o que a gente vê em regiões inferiores são famílias que pediram para ter 5 filhos, o pai incentivou o filho a roubar, a mãe aceitava o furto dentro de casa, todos eles estão envolvidos ali numa prova coletiva. O que é que vai acontecer ali? A justiça divina vai chamar os 7
para o processo reencarnatório. Vão retornar de novo. Os pais vai ser trabalhado neles a questão da honestidade e da moralidade, porque eles vão receber os espíritos conforme eles orientaram. Orientaram para errado, para o furto, agora vão ter que mostrar que são honestos. Então, essa reencarnação coletiva, ela pode ser dentro de um lar, como pode ser uma cidade inteira ou um país inteiro que vai sofrer uma prova coletiva, tá entendendo? Então, quando são os lares, é menos danoso para a sociedade. Então, aquele lá, o pai está combatendo a desonestidade. Mas quando se trata de um país inteiro desonesto, praticamente no Brasil, 70% das pessoas são desonestas. Isso é estatística nossa, pessoal. Então, só se sobra aí 20% de pessoas que não são desonestas. Isso se chama o quê? Prova coletiva. Você imagina o estrago que essas pessoas não fizeram em outros mundos? Para a justiça divina falar, vai reencarnar tudo junto ali, para todo mundo aprender a ser honesto. E quando isso não acontece, eles são recolhidos. Não ficam de jeito nenhum na transição. Então, a parte de 20% de honesto permanece. A restante vai ter que sair, pessoal. Não vai ficar, não. As 30% vai ter que ficar. As 70% vai ter que sair. Não fica, não. Então, quando é dentro de um lar, o que é que acontece muitas vezes? Um filho melhorou. Ele não é desonesto. O que é que acontece? A justiça divina tira ele porque ele está em condições melhor. Ele desencarna. Vai ficar lá os outros. Entendeu? Então, alguém que apresentar alguma melhora ali, se tira logo para não se perder. Mas no caso de um país, para tirar a quantidade de desonestos, pode demorar 100 anos. Não é fácil para a justiça divina. Que interessante. Ó, doutora, mas no caso da gente aqui, a gente trocou o gato pela lebre, né? Porque não é que... Depois você não é... fazer esse gato virar um lebre mesmo. Porque não é que a Itália seja muito melhor que o Brasil, não, né? Nesse sentido. É melhor um pouquinho, mas... Mas vocês estão no paraíso e não sabem, viu? Porque a minha luta aqui, e nos hospitais do interior, em todo canto, é mostrando a eles que eles têm que ser honestos. Porque a honestidade atrai a luz, né? Pronto? Pronto, permite. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. A todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Maria Santíssima Mãe de todos nós, pedimos que o teu manto de amor envolva todas as nossas irmãs que se encontram na Itália. Que o mentor espiritual, hoje, durante a noite, visite a todos, Senhor, acolhendo aqueles necessitados que se encontram dentro dos seus lares. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, só temos a te agradecer. Agradecer pela inspiração, agradecer pela evolução. Em teu nome, Maria, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos e obrigado.